Quando um país está em crise, qual é a melhor maneira de sair dessa crise? Você aí sabe? Mas eu vou te contar tudo nesse vídeo sobre a crise de 1929, que afetou não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. E como que uma crise que na verdade aconteceu lá nos Estados Unidos e os Estados Unidos é o maior responsável por ela, afeta o mundo todo. Eu vou te contar sobre isso aqui nesse canal. Mas deixa eu me apresentar antes. Oi, gente, eu sou a Carol, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui eu te conto muitas coisas sobre a história e você aprende história comigo. Então, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui e, por favor, não se esquece de dar um like nesse vídeo que isso me ajuda muito. Então, bora pro vídeo. Gente, assim, para eu contar sobre a crise de 29, eu tenho que também falar para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial, um pouquinho. Eu já falei sobre ela aqui nesse canal, se você não assistiu o vídeo, vá lá assistir, que é muito legal também. Mas assim, os países da Europa, eles saíram muito arrasados da Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos tava de boa. Tava de boa, assim. Porque quando acontece um conflito no mundo, os Estados Unidos, eles sempre dão um jeito de apaziguar, mesmo que ele seja o causador desse conflito, mas ele vai lá, ele tenta apaziguar esse conflito, né? Ele tenta dar uma apaziguadinha. E ele fez o quê? Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, os países da Europa estavam arrasados. Ele foi emprestar dinheiro para os países da Europa, porque afinal de contas ele estava de boa. Então ele chegou lá e falou: olha, eu sei que a tua situação aí não tá muito boa, mas vamos fazer um empréstimo aqui comigo. E ele empresta, tipo, muito dinheiro para ajudar os países da Europa a se reerguer, certo? Esse é um ponto, até o próprio causador da crise. Mas vamos lá, né? Então, os Estados Unidos se tornam uma grande economia, uma grande potência, e aí ele vai ser um dos principais exportadores de produtos agrícolas e também de produtos industriais, né? Então, ele é um grande exportador e é assim que vai afetar o mundo todo. E o que acontece? O dólar, ele vira uma moeda de referência mundial, tá? Então, assim, os principais motivos da crise, e é muito importante até que você anote isso: a superprodução, o liberalismo, a concentração de renda, tá? A recuperação da economia da Europa e a especulação na bolsa de valores. Mas vamos falar um pouco sobre tudo isso. A superprodução, por quê? Porque o Estado, até os Estados Unidos, ele era um Estado liberal. E o que significa um Estado liberal? Assim, resumindo aqui tudo, quando a gente está falando de um Estado liberal, enfim, o liberalismo, significa o liberalismo econômico também. Por quê? O que significa, né, ser um Estado liberal? Quando o governo, o Estado, ou seja, não interfere na economia. Então, o governo, tipo, tá aqui, cuida ali das coisas do governo, mas ele não interfere na economia, ele deixa a economia livre para os empresários, enfim, para as pessoas, para os empreendedores, movimentarem a economia, entenderam? Tipo isso, Estado liberal, né? Todo mundo aqui faz negócio com todo mundo, todo um empresário quiser fazer negócios fora do país, aí faz, o governo não vai intervir na economia.
E esse é um dos principais pontos responsáveis por essa crise também, tá? O governo não intervir na economia. Então, assim, a superprodução, ela vai acontecer por quê? O poder de compra vai diminuir, porque os empregos das pessoas vão diminuir também, né? Mas o que aconteceu com as empresas? As empresas, elas continuaram produzindo, né? Então, as empresas continuam produzindo, mas o poder de compra das pessoas diminui, né? O emprego das pessoas diminui, mas até as empresas se darem conta de que, opa, as pessoas não estão comprando, então vamos diminuir a produção. Isso leva um tempo. E aí, essa superprodução, né? Então, assim, a Europa tá se recuperando ainda, vale lembrar, a Europa não tá também fazendo muitos negócios, né, comprando muitos produtos, porque eles estão se recuperando da guerra, né? A especulação da Bolsa de Valores. O que aconteceu ali com a Bolsa? Como é que acontece essa coisa de Bolsa de Valores? Eu não sou uma economista, né? Esse não é o meu forte, né? Mas assim, vou tentar explicar aqui para vocês de uma maneira bem fácil de entender, tá? As pessoas, assim, os Estados Unidos, até hoje, ele tem uma coisa que é muito fácil. É muito fácil as pessoas fazerem empréstimos lá, né? E assim, as pessoas também estavam, como as pessoas acabaram perdendo seus empregos, muitas pessoas também estavam fazendo empréstimos no banco, também estavam se endividando. E lá era muito fácil, assim, para você fazer um empréstimo. E uma coisa que que era muito comum nessa época era o investimento das pessoas na bolsa de valores. Então as pessoas, elas acabavam investindo muito. Então o que é, né, ter essa questão de investir na bolsa de valores? Como é que funciona? Tem uma empresa, sei lá, Ford, Americanas. Eu vou comprar uma ação, a Americanas está ali ofertando uma ação. Então eu vou lá comprar uma ação, tipo, super baratinha, $1. Vou comprar uma ação de $1 na Americanas. Eu compro hoje por $1, mas amanhã ela vai estar valendo $2, $5, né? Essa ação que eu comprei, ela vai me render um lucro. Por quê? Porque a Americanas, né, gera lucro, então conforme ela vai gerando lucro, eu vou recebendo um lucro também com essa ação que eu tenho, porque eu tenho uma pequena parte na Americanas, na Ford, né? Eu tenho uma pequena parte ali daquela empresa, então eu vou lucrar também. Acontece que a Bolsa de Valores começou a despencar. O valor dessas ações começaram a cair. Essas empresas pararam de gerar lucro. E as pessoas ficaram desesperadas. Isso causou um desespero. Isso foi ali no dia 24 de outubro de 1929. Essa data ficou marcada como o dia oficial do início da crise de 29. Por quê? Porque foi nesse dia que, tipo, todas as pessoas começaram a querer vender as ações que elas tinham das empresas. Elas quiseram começar a vender. Tipo, o que aconteceu? Os economistas começaram a alertar as pessoas de uma crise. E nesse dia, 24 de outubro, que as pessoas, tipo, acordaram e pá, estamos em crise. E isso gerou um pânico e todo mundo começou a botar suas ações para venda, mas, tipo assim, né? Foi difícil conseguir vender, né? Porque ali a crise já estava estourada, ninguém mais tinha nem dinheiro para ficar investindo em bolsa de valores, né? E, assim, esse é aí o início de uma grande crise. Mas calma, que tem mais. Assim, gente, vale lembrar que os bancos americanos haviam emprestado muito dinheiro aos europeus. Isso tudo até gerou muitos bancos europeus, eles vieram a falir com isso, né? Então, assim, uma crise nos Estados Unidos se tornou uma crise mundial. Por quê?
Porque todo mundo depende dos Estados Unidos, porque o dólar havia se tornado uma moeda de muito valor, né? Uma moeda mundial, inclusive. Inclusive essa crise de 29, ela afetou o Brasil. Mas como que ela afetou na economia brasileira? Porque o Brasil era, principalmente naquela época, ele era um grande exportador de café. Então a demanda do café começou a diminuir, né? Porque com toda essa crise, eles pararam de vender café para o exterior, né? O exterior parou de comprar café. E isso até gerou uma superprodução de café, que aí mais tarde o Getúlio Vargas vai fazer até a queima do café para tentar recuperar a economia brasileira. Só que naquela época, as pessoas, elas não se tinha uma previdência social, não se tinha nem salário mínimo, tá? Não se tinha uma previdência, não se tinha nenhum auxílio do governo, então muitas pessoas ficaram a ver navios. Tem até uma imagem muito famosa, quero ver se eu acho essa imagem para mostrar aqui para vocês, que é uma imagem dos Estados Unidos, que lá eles tinham um outdoor com uma propaganda, que era bem tipo, sabe, a propaganda de margarina? A família, o pai, a mãe e o filhinho indo viajar de carro, e todos felizes. E na frente desse outdoor, as pessoas todas esperando para receber um auxílio da Cruz Vermelha, de tão feia que tava a crise. Então, toda a crise é devastadora, né? Então, assim, as pessoas perdem emprego, perdem poder de compra, os governantes não sabem o que fazer. E naquela época, os governantes, isso dos Estados Unidos, e até, eles realmente não sabiam o que fazer, tá, gente? E os Estados Unidos tinham essa política, né, essa política liberal, onde eles não interviam na economia. Então, todos os políticos, até o presidente na época, não fez nada a respeito da crise. Porque eles pensaram, não vamos intervir na economia, nós somos liberais, não vamos intervir. Só que as pessoas precisavam que eles intervissem. Na verdade, eles precisavam intervir sim na economia. Mas calma, que vai aparecer um cabra legal aí que vai intervir na economia. Então, o que acontecia? As pessoas, elas começaram a perder a fé no liberalismo, né? Então, as pessoas, elas passam a perder a fé no liberalismo, e aí vão surgir movimentos de extrema direita e movimentos de extrema esquerda. E elas começam a ir para esses lados, sobre extrema direita ou extrema esquerda. E aí é que vai surgir os movimentos lá na Alemanha e na Itália, tá? É nessa época aí de crise, né? Que esses movimentos vão surgir. Que afinal de contas é o que acontece, né? Na crise é que o povo tem que escolher um lado. Qual lado você vai defender? Em 1932 vão surgir as novas eleições nos Estados Unidos. E o presidente que vai ganhar, que inclusive é um presidente de direita, vou ler o nomezinho dele aqui para vocês. Franklin Delano Roosevelt. Acho que eu pronunciei certo. Ele era do Partido Democrata e ele vai aparecer justamente com uma solução para a crise. E realmente ele tinha uma solução para a crise. Uma solução muito boa. Calma, vamos ver qual é a solução que ele arrumou, né? O plano New Deal. Eu não sei se eu pronunciei certo, gente. Mas assim, ele tirou os Estados Unidos da crise de 1929. E ele foi reeleito, inclusive, 3 vezes depois disso. Mas qual que era o plano dele? O que tinha nesse plano? Esse plano previa justamente uma intervenção do Estado na economia, tá? O controle da Bolsa de Valores. Ele tirou as multas dos agricultores. Ele controlou o preço e a quantidade da produção que estava tendo. E ele criou também o salário mínimo. Inclusive, muitos políticos depois
depois desse exemplo que eles vão ter deles, vão passar a tomar essas medidas também, né? Inclusive até aqui no Brasil, foi um pouquinho tarde, mas veio o salário mínimo, tá? Então, assim, mas o que ele faz que me chama mais a atenção? Ele começou a criar estradas, ele começou a criar obras públicas para tirar as pessoas da crise e para gerar emprego, porque quando você está numa crise, você precisa ver uma maneira de gerar emprego para a população. E ele começou a criar obras públicas e isso começou a gerar emprego. E ele começou a dificultar também a entrada das pessoas na Bolsa de Valores, né? Para que, tipo assim, opa, né? Vamos interferir aqui na Bolsa de Valores. Vamos interferir aqui no meio de produção. E é isso que acontece. Quando você tá numa crise, o Estado tem que intervir, o governo tem que intervir, tem que buscar uma solução para tudo isso. Mas assim, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal também, de deixar um like se vocês gostaram desse vídeo. Lembrando que saem vídeos novos toda semana, 2 vezes na semana. Então, por isso é importante que vocês se inscrevam aqui para não perder nenhum vídeo. E até a próxima, gente. Até o próximo vídeo.